Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Boa Noite com Jesus, programa da Igreja Batista Vila Guilhermina em Montes Claros. Devocionais que fazemos segunda, quarta e sexta para o seu final de dia, quando você já está na sua casa, né? E o nosso desejo é que tudo esteja muito bem contigo e com a sua preciosa família. Eu quero convidar você para lermos o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 2 do livro de Jó, versículos 9 e 10. Jó, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Aqui nós já estamos no segundo período da aprovação de Jó, a segunda aprovação, né? Ele tem a primeira, ele vê que os meninos morrem, depois, enfim, aqui já é o máximo da sua aprovação, né? Ele se mantém. E eu pergunto, quantos de nós, por pouca coisa, perdemos a nossa integridade? Pouca coisa a gente abre mão de princípios, a gente abre mão de valores, simplesmente por causa de uma oportunidade que surgiu, uma oportunidade não tão lícita assim, alguma coisa não tão moralmente, né, legal, mas a gente aceita por uma questão ou por outra, né? Eu já vi alguém usar a desculpa porque eu aceitei porque eu estava precisando do dinheiro, né? Eu aceitei porque eu estava precisando do emprego, eu aceitei porque eu estava nessa situação, enfim, várias desculpas eu, por exemplo, já ouvi, né, de pessoas que abriram mão da sua integridade, né, por benefício próprio, né, por causa de alguma dificuldade. Agora, Jó, ele está em todo o sofrimento, ele já está no sofrimento aí, máximo praticamente da vida dele, né? Mas ele não abriu mão da sua integridade, né? E você conhece muito bem a história dele, todo o trajeto dele, né? O começo da sua história, no capítulo 1, versículo 1, tanto elogio a respeito dele, né? E agora o homem está se coçando com um caco de telha, né? O homem está de ferida da cabeça aos pés, o homem está coberto de chagas e não tem mais filhos, né? Ele tinha filhos, filhas, agora ele não tem mais filhos, agora ele não tem mais o seu gado, ele não tem mais os seus jumentos, seus camelos, enfim, ele não tem absolutamente mais nada, não é? Então seria até alguém consideraria normal ele dizer: poxa, que Deus é esse que eu sirvo, que Deus é esse que diz que eu sou íntegro, que Deus é esse que reconhece a minha vida religiosa e de repente permite tudo que eu estou fazendo. Esse Deus não é justo, esse Deus, ele não é digno de adoração, esse Deus é esse. Ele poderia falar uma porção de coisas e as pessoas, possivelmente, inclusive a esposa dele, poderia falar: você tem toda a razão, é assim mesmo, né? E ter morrido, acabado com a história ali, acabado com uma história no meio de um sofrimento, né? Mas não, ele olha, a mulher dele fala com ele: você ainda mantém a sua integridade diante de tanto sofrimento, diante de tanta tortura, diante de tanta dor, diante de tantas lágrimas que a gente já chorou, você ainda continua com a sua integridade. E olha, a integridade a Deus também, não é integridade só com as pessoas que estão à sua volta, mas integridade a Deus. Ele mantém a sua integridade a Deus, ele mantém-se fiel, ele mantém-se um adorador a Deus, não é? E ele responde a ela, né, à altura, como quem diz: fica no seu lugar, né? Fica no seu lugar, né? Ele responde com toda a fé que ele tinha em Deus. Ele disse:
Você fala como uma insensata, como uma tola. Aí ele diz, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Quer dizer, nós recebemos tantas coisas boas, nós convivemos tantos anos, com tanta fartura, com tantos bens, com tantos filhos. Deus nos agraciou com tantas coisas boas. Nós aceitamos tudo numa boa. Quando estava tudo bem, eu oferecia cultos a Ele, eu oferecia sacrifícios a Ele, eu era um religioso, eu fazia tudo direitinho. Quer dizer, agora que veio a tormenta, então você acha que eu devo esquecer tudo aquilo que Deus fez por mim e falar qualquer bobagem contra Ele e encerrar a minha história? Ele disse, não, não é por aí. Ele disse, nós recebemos o bem dado por Deus e não vamos receber o mal? Ele sabe que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Tudo tem o seu prazo, tudo tem o seu propósito. Pode ser que nesse momento aqui ele não está sabendo o que está acontecendo nos bastidores, nas regiões celestes. Possivelmente ele não está ainda se inteirado disso. Mas ele fala com toda a fé, com toda a sua integridade que é descrita no capítulo 1, versículo 1, versículo 1 e 2. Né? Versículo 1 e 2, né? E ele mantém o mesmo padrão. O mesmo padrão. Eu não tenho nada. Às vezes não tenho coisa para comer. Não tenho um alimento do dia a dia. Antes a mesa era farta. Antes era banquetes todos os dias. Agora não tem. Agora não tem o pão seco para comer. Mas ele mantém a sua integridade, ele mantém a sua fé, ele mantém a sua esperança em Deus. Ele passa por todo o período, aqui é o começo, né? Aqui é o começo do seu tormento, ele passa por todo o seu tormento. Lá no capítulo 45, ele revela toda a sua fé em Deus, mas aqui ele dá a resposta adequada para sua esposa. Né? Nós recebemos o bem dado por Deus e não o mal, e diz o final do versículo, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Manteve a integridade. Como eu disse no início da nossa reflexão, às vezes por pouca coisa, a gente está abrindo mão de princípios. A gente está aceitando coisas que vão nos distanciando de Deus. Às vezes a gente vai aceitando propostas que colocam obstáculos para a gente ser de fato um adorador a Deus. Aceitamos coisas que dificultam a nossa participação nas celebrações da igreja. A gente aceita alguma coisa que às vezes coloca impedimento até da gente ter relacionamento familiar direito. Não é? A gente vai aceitando as coisas, e isso vai tirando a nossa integridade. Isso vai fazendo com que a gente vai abrindo mão de princípios e de valores. Não é? Então, o que acontece? Nós precisamos olhar para esses exemplos, ver o final da vida de Jó e ver como valeu a pena. Não apenas pelos bens materiais que ele adquiriu, mas pela certeza da presença de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, da tua vara e teu cajado me consolam. Que maravilha essa palavra. E encaixa dentro da vida de Jó, porque ele estava num lugar muito tranquilo, muito bom, com muita fartura, com muitos bens. De repente ele entra num vale que não tem absolutamente nada, só tem sofrimento. Mas ele continua fiel a Deus. Ele continua esperando em Deus. Ele continua confiando em Deus. E Deus honrou essa persistência dele. Deus honrou a integridade dele. Então, o conselho que eu deixo nesta noite, né, para todos é que preste muita atenção nasquelas coisas que chegam para a sua vida. Pergunta para Deus, é de Deus mesmo que está vindo isso? Faça a pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Né? O que Jesus faria nessa situação?
Analisa, isso vai dificultar a minha comunhão, isso vai dificultar a minha leitura bíblica, isso vai dificultar o meu testemunho, isso vai dificultar a minha adoração a Deus, vai dificultar, então não é de Deus. Vai me afastar da comunhão, então não foi Deus que mandou. Não foi Deus. Como diz o pessoal, às vezes diz brincando, né? Chuta que é laço. Chuta que é laço, né? Não provém de Deus. Jó sabe em quem ele tem crido. Jó conhece. E por isso ele pôde responder para a esposa dele: você fala como uma insensata. Eu recebi até agora o bem de Deus. Me veio essa aprovação. Eu não vou aceitar? Não. Vamos continuar confiando em Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por todos que estão nos ouvindo agora, nos ouvindo e nos vendo. Ó Deus, que o Senhor possa enchê-los com a tua graça. Ó Deus, inspire-os, ó Pai, a manterem os princípios cristãos ativos em sua vida. Ajude, ó Deus, que eles possam valorizar os princípios morais, que eles possam valorizar os princípios espirituais. Que nada, Senhor, os faça afastar da tua presença. Ó Deus querido, ajude-os, oriente-os, nos guarde. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela noite que o Senhor vai dar, pois sabemos que tudo vem das tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo e estar conosco no próximo, se Deus assim permitir. Fica com Deus.